Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 21 de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 13 minutos. No Brasil, 16 e 13 da tarde. Vocês vejam que a BTC incursionou para dentro da nuvem através do candle de ontem e hoje formou um candle com o corpo real inteiro para dentro da nuvem, mas foi lá prestar continência para a base da nuvem. Chegamos a fazer a mínima hoje em 22.341, agora a gente já voltou para o patamar acima de 23 mil dólares. As duas linhas superiores do canal de Keltner estão praticamente dentro da... A superior já está dentro da nuvem, a inferior está praticamente dentro, a mediana, né? A inferior está se encaminhando em direção à nuvem. Então, essa emborcadura das três linhas contra a nuvem de Shimoku de baixo para cima está acontecendo. A superior já emborcou, a inferior vai emborcar no próximo candle, a mediana, né? E a inferior já também vai promover a emborcadura. Na projeção, a nuvem segue estreitando. É bem provável que o nosso ponto de inflexão nessa onda 1 seja essa camada congestional aqui na faixa dos 30 mil dólares. Aqui a gente vai se desdobrar numa onda 2 para numa onda 3 buscar essa região de suporte aqui, que é onde está a VWAP anual. E é para lá que a gente vai. Como o final de semana está começando, é bem provável que a gente se desdobre numa figura triangular aqui, já que o final de semana tem esse padrão recorrente de deixar a BTC um pouco mais pesadinha. Pode ser que esse padrão eventualmente não se repita. O mercado está muito volátil, vamos colocar assim, e é possível que a gente veja de repente um pump para acabar de liquidar de vez esses super alavancados no sentido short. No intraday, o gráfico ficou maravilhoso hoje, foi um gráfico digno da literatura acadêmica. A gente basicamente testava a lower, saía na VWAP, testava a lower, saía na VWAP. Os sinais hoje todos fecharam na sala, agora a gente está estressando aqui a upper. Quem operou lucrou bem. E aqui no nosso gráfico de semanal, né, que estava ancorando um Sputnik mais violento da BTC, a gente nesse momento está um pouco acima da MM200 no semanal. Vocês vejam que a MM200 está em 22.619, a gente está em 23.175, ou seja, nesse momento a gente está superando, o corpo real está um pouco abaixo, justamente porque no Heikin Nash a abertura e o fechamento são calculados. O corpo real é calculado com base na abertura e fechamento do candle imediatamente anterior, com base numa média ponderada. Mas o corpo real do próximo candle já vai estar avançando para cima da MM200 no semanal. Gente, na seara dos fatos, o Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy, uma gigante do mercado financeiro tradicional, que produz softwares, esculachou o Elon Musk, dizendo que não entende por que ele faz tanto barulho em desfavor da BTC e fez um tweet irônico. Se você vendeu 75% das suas BTCs, quer dizer então que você ainda tem 25%. E vem rasgando o verbo contra o Elon Musk, que desde o começo de 2022 vem criticando a BTC porque não é eco-friendly. E enfim, isso já foi repisado. Nenhuma planta de produção de energia elétrica ou mesmo de distribuição é 100% eficiente. E elas podem usar essa perda para minerar a BTC. E o Michael Saylor avisa que continua com as suas 129.699 BTCs, num valor de custo, né, de quase 4 bi, agora elas valem um pouco menos de 3 bi, 2,9 bi, mas ele não está se importando. Segundo ele, BTC é para comprar e não para vender. E o ex-gerente da Coinbase foi preso por insider trading, segundo a CVM norte-americana, que estava monitorando o comportamento de Ishan Warri. Ele repassava informações privilegiadas para o seu irmão com relação a tokens que seriam listados na Coinbase. E o mesmo alavancava no mercado de futuros. Nihil Warri recebia informações do irmão e, segundo a CVM norte-americana, pelo menos 25 criptoativos foram objeto dessa movimentação ilegal. E aqui na Cointelegraph tem uma reportagem muito interessante dizendo que este gráfico sim vai te convencer de que o novo ciclo de alta da BTC já começou, inclusive. Aí ele mostra exatamente os fundamentos do gráfico. Vale a pena, é mais um indicador autônomo de alta.
E na capa da Bloomberg hoje tá essa história do ex-gerente da Coinbase acusado criminalmente de promover insider trading dentro da plataforma, com base em informações privilegiadas oriundas da plataforma. E o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual, levando para zero, era negativa, levando para zero. E o mais bizarro é que a economia da zona do euro está muito sensível. Segundo o Banco Central Europeu, eles vão comprar dívidas das economias mais fracas da zona do euro, vendendo títulos das economias mais fortes, principalmente da Alemanha. Na verdade, a zona do euro está virando um grande esquema Ponzi. Isso aqui pode não se sustentar se a guerra do Putin se estender mais temporalmente. Os Estados Unidos foram acusados formalmente pela China de serem os responsáveis por essa guerra interminável na Ucrânia. Segundo o alto escalão das relações exteriores chinesa, eles são firmemente contra sanções ilegais e unilaterais e nunca vão aceitar essa jurisdição de longo alcance e sem limite, sem limites e sem base no direito internacional. Segundo o alto escalão das relações exteriores chinesa, essa jurisdição global que os Estados Unidos afirmam ter sobre o planeta, eles não reconhecem e acham um absurdo o envio de suprimentos militares para a Ucrânia, estendendo um conflito que já poderia ter terminado. Enfim, eles avisam, inclusive, que os Estados Unidos pagarão um preço muito alto por essa interferência unipolar nesses conflitos internacionais. Gente, o mundo tá maluco, pode sim, eventualmente, explodir numa terceira guerra mundial, e a BTC vai se consolidando como um ativo. Na minha leitura, se a gente olhar o gráfico semanal, a BTC ela tá resiliente, a gente já encontrou o fundo dessa história correcional. Aqui no gráfico de Renko, a gente está a um box de abrir o nosso indicador de FOMO, né? É o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out, né? Quando esse indicador ele é acionado, é o panic buy. As pessoas compram por desespero de ficar de fora, de não embarcar no trem. Então só falta um box para acionar esse meu indicador, que dificilmente falha. Ele funciona tanto para baixo quanto para cima. E enfim, a gente está um box de acioná-lo. E no semanal, claramente, a gente vai avançando para cima da MM200. E não tem nada que segure a BTC nesse momento para que ela escale em 3 ondas, né? Uma onda 1 até 30 mil, uma onda 2 e uma onda 3 até a VWAP anual no patamar de 34 mil. A BTC caminha resiliente em direção ao nosso alvo de 34 mil dólares e se comportando de forma, me surpreendendo positivamente diante de toda essa hecatombe geopolítica financeira internacional que, na minha leitura, só está turbinando ainda mais o nível de liquidez, tanto na rede quanto no volume de negociação em BTC, que lá na frente vai propiciar a cotação dela em direção a $1 milhão, o que deve acontecer entre 2025 e 2026, podendo se arrastar até 2027. Na minha leitura, a BTC bate $1 milhão entre 2025 e 2026. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.